Federal Luiz Lima, eu estou no meu gabinete no Rio de Janeiro, acompanhando a entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazendo algumas declarações contra o pronunciamento de ontem do ministro Luiz Roberto Barroso no evento da UNE. O presidente do Senado fala que foi inoportuna, foi infeliz as declarações do ministro do Supremo quando disse que derrotamos o bolsonarismo, derrotamos os nossos adversários. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. A oposição está colhendo assinaturas para pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas pela primeira vez eu vejo o presidente do Senado dando uma declaração contra um ministro. Mesmo quando 1000 pessoas estiveram presas de forma arbitrária, mesmo quando o mesmo ministro Luiz Roberto Barroso, antes das eleições de 22, falou que a eleição não se ganha, se toma. Só que vamos raciocinar aqui comigo. Pode ser que a esquerda esteja usando a própria direita no pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Por quê? Esse ano, o atual presidente, o presidente Lula, vai indicar mais uma vaga em outubro em substituição à ministra Rosa Weber. Caso seja efetuado, seja aceito o pedido de impeachment e o ministro Luiz Roberto Barroso seja impeachmentado, mais uma vaga abre. Então, o atual presidente, o presidente Lula, indicaria 3 nomes no mesmo ano para o Supremo Tribunal Federal. E o Pacheco é advogado. Será que ele quer essa vaga para o Supremo Tribunal Federal? Será que a própria esquerda está usando a direita para impeachment o ministro e que o presidente Lula e o atual governo fiquem ainda mais fortes? Será que vem o Flávio Dino nessa indicação, num possível impeachment? Será que vem o Pacheco em outubro substituindo a ministra Rosa Weber? Pessoal, para onde a gente for, a gente tem que ficar muito atento. O jogo político é um xadrez, que muitas vezes, na emoção, você acaba agindo errado. Eu gostaria de lembrar que o único impeachment em 132 anos de Supremo Tribunal Federal aconteceu em 1894, com o ministro Barata Ribeiro, que era médico. Na ocasião, ele foi nomeado pelo presidente Floriano Peixoto, em 1893, só que naquele tempo a sabatina era depois, ela acontecia depois do ministro tomar posse. Ela foi realizada 10 meses depois, em 1894, e ele foi reprovado na sabatina, porque Barata Ribeiro era um médico e não tinha notório saber jurídico, e no mesmo dia ele deixa o cargo. Então, em 125 anos, somente um ministro sofreu impeachment, e não foi bem o impeachment, ele foi reprovado na sabatina. A direita tem que ficar muito atento. A esquerda é muito esperta. E essa entrevista do Rodrigo Pacheco, falando durante muito tempo, depois de tudo que a gente viveu, ele se manifesta justamente quando ele pode sim ser candidato a uma das vagas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Forte abraço, pessoal. Eu sou Luiz Lima, deputado federal do Rio de Janeiro. Pessoal, aqui é o deputado federal Luiz Lima. Na semana passada tivemos um discurso, mais um, do Luiz Roberto Barroso, mais uma fala infeliz, que ele disse: derrotamos o bolsonarismo num palanque, num congresso da UNE em Brasília. Atividade político-partidária, o que não pode. Lei 1079 de 1950, artigo 39. É proibido a ministros do Supremo exercer atividade político-partidária. Está agora, nesse momento, sendo divulgada uma lista de deputados federais e senadores que assinaram o pedido de impeachment. Quero dizer que não é atribuição à Câmara dos Deputados Federais. Um deputado federal ou deputados federais não julgam o ministro do Supremo. Essa atribuição é exclusiva do Senado Federal. Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu escrevi no grupo de oposição. Vocês vão ver o texto aqui embaixo, no Instagram, no Facebook. Caso Luiz Roberto Barroso seja impeachmentado, o atual presidente, o presidente Lula, vai indicar 3 ministros em apenas um ano. Eu não me recordo desse fato na história recente do nosso país. O Supremo Tribunal Federal tem 132 anos, só foi impeachmentado um ministro até hoje, que foi Barata Ribeiro, em 1894, que ele foi reprovado na sabatina, alguns meses depois de ter tomado posse. A sabatina acontecia depois, ele era um médico, não tinha notório saber jurídico. Mas, pessoal, eu quero refletir com vocês.
O presidente Lula já indicou Cristiano Zanin, que tem 48 anos, vai ficar 27 anos à frente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai indicar mais um nome esse ano, para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro desse ano. Cogita ministro Flávio Dino para ocupar esse lugar. Mas, abrindo a vaga do Luiz Roberto Barroso, impeachmentado, o Lula ainda teria mais 2 indicações. Vamos refletir, Pacheco ficou indignado. Por que ficou indignado? Muito estranho, num ano que ele pode ser um candidato também à vaga de ministro supremo, ele é advogado. Rodrigo Pacheco, 46 anos, ficaria 29 anos, seria premiado, depois de todo o silêncio que ele fez nos últimos anos, com 29 anos no cargo de ministro supremo. Flávio Dino, ministro da Justiça, se ele fosse indicado pelo presidente Lula, e é claro, aceito pelo Senado Federal, está aceitando tudo, ele tem 55 anos, ele ficaria 20 anos no poder. E também tem a possibilidade do atual presidente Lula indicar um jovem ou uma jovem de 40 anos para o cargo de ministro do Supremo e ficar mais 35 anos. O Barroso tem 65 anos, se aposenta daqui a 9 anos. Eu imagino que nós podemos voltar ao poder sim em 2026. E aí, num futuro governo de direita, perderíamos a chance de substituir o Barroso. Porque o Lula seria premiado com essa decisão aqui de pedido de impeachment, que na minha opinião é um erro estratégico gravíssimo. Você possibilitar que um presidente do Brasil indique 3 ministros em apenas um ano. O presidente Lula, ele não é bobo. Os valores morais dele são completamente diferentes daquilo que um cidadão normal espera. Então ele já indicou o advogado para ele indicar Flávio Dino, ministro da Justiça, Rodrigo Pacheco, ou um jovem e uma jovem de apenas 40 anos, e chegar a 30 anos, 35, 29 anos, 20 anos, o ministro Flávio Dino estaria à frente do Supremo. É um erro crasso, é um erro temerário. Eu não concordo, embora é muito claro, o ato do ministro Luiz Roberto Barroso vai contra a Lei 1079. Mas decisões políticas não podem ser tomadas com fígado. Vai ser uma decisão técnica, o pedido do impeachment? Sim, mas a gente vai estar abrindo uma janela de oportunidade para uma escolha política do atual presidente em se perpetuar ainda mais no poder. Eu diria que 3 indicações no mesmo ano para ministro do Supremo é de um simbolismo tão importante como a eleição de um presidente. Então você dá a oportunidade para o atual presidente indicar um novo ministro e que esse se perpetue no poder durante 30, 35 anos, ou até mesmo dando oportunidade para o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, comunista declarado, com pensamentos totalmente divergentes com o que a gente espera do desenvolvimento de uma nação, é muito perigoso. Esse é o meu esclarecimento, espero que eu tenha sido claro. Um forte abraço, fiquem com Deus. Pessoal, eu não poderia deixar de fazer uma referência do que aconteceu ontem na CPMI do dia 8 de janeiro, CPMI mista, né, do Senado com a Câmara dos Deputados. Houve uma acusação da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em relação a uma possível declaração do deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. É claro que nós temos coisas muito mais importantes, relevantes dentro da CPMI, mas isso é uma técnica usada por quem não quer revelar a verdade dentro da CPMI para desviar o assunto. Reparem bem nas declarações da deputada Érica Hilton. Eu aconselharia que o deputado procurasse tratar sua carência em outro espaço. Primeiro, ela fala para o deputado tratar suas carências em outro lugar. Depois, ela fica chocada porque o Mauro Cid, coronel do Exército, se apresenta fardado. O senhor Mauro Cid, gostaria de dizer que particularmente me chocou o senhor chegar a esta CPMI vestido de farda, ainda que seja um direito de vossa senhoria. É de fato chocante, tendo em vista tudo que envolve o nome de vossa senhoria, o senhor chegar ornamentado com as vestes das Forças Armadas. E por último, ela chama todo mundo que não concorda com ela de gentalha.
Agora, todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador. A atacada é ela. Então reparem nesses trechos, mesmo que o deputado Abílio tenha dito a frase, ela está me oferecendo um serviço, a discriminação parte dos próprios deputados que vão defender a Érica, que pensaram que serviço? Pode ser um serviço de psicanálise, um serviço de terapia, um serviço de autoajuda, e depois a deputada Érica Hilton fala assim, eu queria sugerir que ele comprasse um cachorrinho. Então ela mesma sugeriu depois. A declaração não foi nada homofóbica, a homofobia partiu da cabeça dessas pessoas. A deputada Érica Hilton não foi atacada em nenhum momento. Ela é a primeira deputada federal, é uma mulher trans. Em nenhum momento ela foi atacada. Nenhum momento. Então, a capacidade, o mesmo partido que teve um ex-filiado que esfaqueou o presidente, é esse partido que usa as narrativas de ódio para derrubar um outro deputado que sequer teve ou fez uma declaração que atingiria a deputada. Tá aí, a mídia não mostrou o que a deputada Érica Hilton falou, para o deputado se tratar suas carências em outro lugar, isso é um ataque. Imagina se um deputado contra a Érica Hilton fala isso para ela, deputada, vai tratar suas carências em outro lugar. Imagina o que iria acontecer. Então tá aí, pessoal, é mais uma narrativa. O errado somos nós, o errado sou eu, né? Que sou heterossexual, que sou católico, que sou branco, que sou casado há 26 anos. Eu hoje sou o revolucionário, né? Então você ter família, você ter religião, você ter sua fé, você ter sua crença, você amar o próximo, você tratar com respeito, esse é o revolucionário de hoje. Érica Hilton, você nasceu no dia 9 de dezembro, eu sou do dia 10, somos sagitários. Tenho certeza que se você refletir, você vai ver que a errada ontem foi você. Um forte abraço. Pessoal, estou passando aqui na Avenida das Américas, na altura do condomínio Blue. Ó, acidente com BRT. Parece que quebrou o eixo do BRT e poderia ter acontecido um acidente gravíssimo aqui, porque ele saiu ali do caminho dele, né, da faixa dele, e invadiu a pista central. Acabou de acontecer nesse exato momento. Isso aqui é fruto de um mau planejamento. O BRT é um transporte que, na minha opinião, ele nasceu para dar errado, porque aqui na Avenida das Américas existem sinais, não existe uma divisão de proteção para os demais veículos e foi muito mal construído desde a época da Copa do Mundo. Esse tempo todo, com muito buraco, atingiu a qualidade dos ônibus, as empresas têm ação em relação à prefeitura, cobrando os custos de manutenção, e a prefeitura recentemente, com recurso do BNDES, vindo de Brasília, governo federal, teve que comprar novos ônibus. Esse ônibus azul ainda é um ônibus antigo, né? Pondo em risco a população da cidade do Rio de Janeiro. São 21h24 e é aqui, infelizmente, graças a Deus eu acho que não teve nenhuma vítima, né? Mas por pouco não acontece um acidente grave aqui na Avenida das Américas. Isso é fruto do mesmo grupo